Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, com o debate sobre a importância estratégica do Polo de Semicondutores do Distrito Federal, proposto pelo senhor ouvidor-geral desta Casa, deputado Augusto Carvalho. Procederemos inicialmente à composição da mesa. Convidamos para fazer parte da mesa o ouvidor-geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Augusto Carvalho. O secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, deputado Isalci Lucas. O assessor do ministro de Ciência e Tecnologia, doutor Henrique Miguel. O gerente de engenharia da Novellus System dos Estados Unidos e PhD em engenharia de materiais, Tarek Swan. PhD em engenharia de redes de comunicação e do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB, Dr. Rafael Souza. E o primeiro vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Informação do Distrito Federal, Dr. Ricardo Caldas. Senhoras e senhores, passamos a palavra para abertura e coordenação dos trabalhos para o senhor deputado Augusto Carvalho. Senhor secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, deputado Isalci Lucas, representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, doutor Henrique Miguel, doutor Tarek Swan, da Novellus, doutor Ricardo Caldas, da vice-presidente da Sindicato das Indústrias de Informação do Distrito Federal, e professor doutor Rafael, desculpe. Estamos conhecendo hoje, então me desculpe, doutor Rafael, representando aqui a Universidade de Brasília. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu queria dizer para todos se sentirem à mesa. O nosso objetivo, inclusive, era que tivéssemos uma mesa redonda, né, em que pudéssemos juntar as pessoas interessadas na questão crucial para o desenvolvimento do nosso país, para não falar do desenvolvimento do Distrito Federal, que é a perspectiva de termos um polo de semicondutores aqui no Distrito Federal. Essa intenção de fazer esse debate se deu em razão de uma audiência que mantivemos ainda na quarta-feira com o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Eduardo Campos, e dessa audiência nós saímos dessa audiência com muita convicção de que é preciso que a gente redobre os esforços no sentido de conscientizar a opinião pública do Distrito Federal, conscientizar o nosso parlamento do Distrito Federal, a bancada de deputados e senadores, sobre a importância de que possamos, especialmente nesse momento que se apresenta, que se inicia o debate no Congresso Nacional sobre o orçamento da União, essa relação com o orçamento da União
e as necessidades para que se deem os passos fundamentais para a implantação do polo de semicondutores, que foi solenemente deflagrado quando o governador Joaquim Roriz assinou o decreto estabelecendo a parceria com o governo federal. Naquela ocasião esteve presente o representante ou líder do governo no Senado, o senador Aloysio Mercadante. E de lá para cá, desde o final do ano passado, algumas coisas ou várias coisas aconteceram no âmbito do governo do Distrito Federal. E era importante que a gente tivesse essas informações básicas do secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, do representante do Ministério da Ciência e Tecnologia e das pessoas que na mesa, e nessa mesa redonda, que eu preferiria que fosse assim, na falta de um espaço para termos uma mesa redonda aqui na Câmara, a gente é obrigado a fazer uma reunião meio formal, com essa mesa meio distante do conjunto das pessoas interessadas no tema. Mas a nossa intenção era exatamente também, aproveitando a presença entre nós do Dr. Tarek Swan, que trabalha nos Estados Unidos, numa empresa da área, a Novelos, que pudéssemos ter essa oportunidade de trocar ideias, examinar essas circunstâncias, as dificuldades que temos hoje, né? No momento em que estava conversando com o Marcelo, ali do Porto Seco, que aqui se faz presente, quando São Paulo retalia Brasília e outros estados, até o Amazonas está na lista de retaliação, né? Em razão de incentivos que esses governos vêm estabelecendo para estimular as suas atividades produtivas. Então, eu coloco essa questão, né, o desafio que o Brasil tem, exatamente quando a gente vê se essas retaliações feitas por São Paulo dizem respeito a uma guerra fiscal que, queira ou não, está deflagrada, não foi contida com uma reforma tributária mínima feita pelo governo federal, e essa disputa não vai se encerrar tão cedo, na minha opinião. A gente tem que ter consciência de que estamos numa disputa, numa guerra, uma guerra fiscal global, numa disputa em que países ou até continentes entram, né, para atrair os investimentos que somam bilhões de dólares dessas empresas que hoje estão movendo a indústria de semicondutores e componentes eletrônicos. Então, se o Brasil não tiver uma política agressiva de disputar e conseguir atrair esses capitais, nós ficaremos como eternos montadores de produtos que são exportados sem haver a transferência de tecnologia, sem os impactos que poderíamos ter nas nossas economias se não conseguirmos vencer essa disputa. Sabemos que aqui na América Latina mesmo, países como o Chile, a Argentina e o México, né, ofertam as suas condições, oferecem as suas possibilidades, e a nossa intenção com esse debate é exatamente colocar perante a opinião pública, perante a imprensa, perante os colegas que não podendo estar aqui, mas as suas assessorias, através do serviço de som, certamente estão acompanhando nos seus gabinetes, que a gente possa colocar Brasília também nessa discussão e lutar para que o nosso país, o Brasil, tenha a agilidade, tenha a competitividade para trazer para aqui esses capitais que são imprescindíveis para que o Brasil se coloque, né, numa posição de destaque na economia planetária. Então, eu gostaria de iniciar esse debate pedindo que fizesse a sua explanação também para nós o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, o deputado Isalci Lucas. A gente poderia, numa organização, estabelecer um tempo de 10 a 15 minutos, no máximo, para que cada um pudesse falar e que a gente depois pudesse fazer essa discussão com mais profundidade. Com a palavra o secretário Isalci Lucas. Bem, boa tarde a todos. Eu inicio parabenizando o nosso amigo deputado Augusto Carvalho pela iniciativa de trazer esse tema aqui para a Câmara Legislativa.
tema de suma importância para o Distrito Federal, haja visto a vocação que nós temos aqui da tecnologia, da quantidade de pesquisadores, mestres, doutores que temos na cidade, a quantidade de universidades que nós temos em Brasília. Hoje tem mais de 80 e poucas faculdades. Nós, ainda antes de assumir a secretaria, no mês de dezembro, dia 17 de dezembro, conforme o deputado Augusto colocou, houve um evento no Palácio do Buriti com a presença do líder do Senado do governo, Aloysio Mercadante, e o governador Roriz, onde o governador assinou um decreto determinando que a TerraCap apresentasse um estudo de viabilidade econômica para a implantação do polo industrial de microeletrônicos e semicondutores no Distrito Federal. E esse processo, então, ele foi avaliado, passou, inclusive está atualmente na nossa secretaria. Nós estamos elaborando, aliás, já estamos concluindo já um termo de referência para que a TerraCap possa iniciar o processo de licitação da contratação do estudo de viabilidade econômica. Evidentemente que esse estudo de viabilidade econômica custa, é um investimento razoável, né, que vai custar em torno de 2,5 milhões de dólares, quer dizer, na faixa de 5 milhões de reais, 7 milhões e pouco de reais, é o que vai custar esse estudo, é a previsão. Mas em relação ao custo-benefício, né, as vantagens, isso aí é irrelevante, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa de ter isso no orçamento, né? Precisamos desses recursos para fazer. E aí começamos a conversar sobre esse projeto e, evidente que aí a gente começa a ter várias informações, o Augusto colocou algumas aqui, mas que já não é mais uma disposição do DF e São Paulo, ou Rio Grande do Sul, todos querem instalar nos seus estados. Mas a gente já tem notícias que outros países, como o Chile, México, Argentina, também têm interesse. Então, nós fomos ao ministro exatamente ponderar porque esse tipo de investimento no país depende de incentivos. E o que a gente tinha apurado até então é que os incentivos oferecidos pelo Distrito Federal eram muito pequenos para esse tipo de investimento. Na realidade, haveria necessidade de um incentivo não só na área estadual, mas principalmente na área federal. Então, uma das preocupações que levamos para o ministro é que, primeiro, que isso fosse uma questão nacional. Então, a importância de trazer para o país essa indústria para cá, ela tem que ser uma guerra a nível de Brasil e depois aqui dentro a gente negociar, conversar para ver onde é que nós vamos instalar. Podemos até, como foi sugerido pelo nosso amigo que nos acompanhou, que até pudéssemos aqui dentro instalar em alguns estados diferentes, né, o tipo de fábrica. Mas o que eu quero dizer é que, na realidade, o Distrito Federal e o Brasil só vai realmente alcançar o primeiro mundo realmente se a gente conquistar e investir muito nessa área de tecnologia. E o governador colocou isso como prioridade. A TerraCap, na prática, já fez um estudo de localização, então nós temos algumas áreas disponíveis. Eu, particularmente, identifiquei uma área que eu achei melhor, que é uma área que tem aqui indo para ali perto do Poço Colorado, né? Quer dizer, tem a cidade digital, que vai ser na Granja do Torto. Seguindo à direita, você tem o Poço Colorado. Então você tem ali em frente à residência do DR, uma área bastante grande, uma área muito nobre, de 176 hectares, que daria perfeitamente para instalar ali esse polo de microeletrônicos e semicondutores. Mas existem outras áreas, tem também ali perto do Porto JK, né, do Porto Seco ali, também tem áreas, o governador colocou, que vai decidir, mas quem vai decidir mesmo são as empresas. Então acho que na medida em que acontecer o interesse, se eles disserem que ali não é o ideal, que o ideal é em outro lugar, o governador não vai medir esforços para viabilizar um outro lugar. Isso aí, porque o interesse nosso é muito grande, né?
não... A gente ficou muito... Eu, particularmente, fiquei bastante animado quando o ministro disse que o governo federal está disposto, não é, a abrir mão, como os outros países abriram, não é, dessa questão tributária. Então, não adianta a gente tomar iniciativa, só o Estado querendo trazer para cá e oferecendo os incentivos locais, porque o que vai realmente atrair realmente a vontade e o interesse de vir para cá vai ser realmente o incentivo global, a nível federal e a nível estadual. Mas saímos de lá animados, porque também já havia um compromisso do ministro conosco, nos fóruns de secretários com relação à ciência e tecnologia, de que qualquer emenda da bancada, né, do Estado ou da emenda de qualquer deputado federal, o ministro assumiu o compromisso de incrementá-las e realizá-las financeiramente, porque todo mundo sabe aqui que o orçamento é uma peça fictícia, né, e que a gente coloca e nem sempre acontece. Mas nesse caso específico, o ministro nos garantiu, e já em outras oportunidades também ele já tinha colocado com relação a outros projetos de ciência e tecnologia, de que tudo aquilo que fosse colocado no orçamento pelos parlamentares seria garantido o financeiro. Então nós estamos trabalhando, já contactei o governador para que fizesse uma reunião da bancada, e aí eu conclamo não só a bancada do governo, mas toda a bancada do Distrito Federal, para que possamos colocar nesse orçamento agora recursos para essa área de ciência e tecnologia, para que possamos garantir a viabilidade não só do projeto de viabilidade econômica, mas já tendo um respaldo também, né, para que a gente possa oferecer outras condições. Já está tudo preparado, é evidente que nós vamos fazer uma licitação, todas as universidades do país serão contactadas, a USP, né, a UNB, todas as universidades que têm condição realmente de nos ajudar com relação a esse projeto de viabilidade econômica. Então, há um interesse total, isso aí é coisa para... nós estamos falando aqui em 20 mil, 30 mil empregos, né, com a instalação de uma empresa dessa, né, de um investimento desse. Para o país e para o Distrito Federal, muito interessante com relação ao déficit, a balança comercial. Hoje a gente tem um déficit muito grande, com perspectiva de aumentar esse déficit 5, 6 vezes. Então, a gente uma providência urgente que tem que ser adotada. Como o Augusto colocou, né, o Distrito Federal precisa buscar outros recursos, outras fontes, porque qualquer iniciativa de outro estado, como São Paulo fez recentemente, e aí eu tive a oportunidade ontem de estar lá na Fibra, quando o secretário da Fazenda estava discutindo a questão da posição de São Paulo com relação aos incentivos fiscais, né? A nossa economia fica muito vulnerável, então precisamos realmente, eu tenho certeza que um projeto como esse vai dar uma autonomia muito grande para o Distrito Federal. E para encerrar, eu só quero dizer que o governo tem todo o interesse, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós estamos com toda a equipe voltado para isso, né, para esse trabalho, e estamos concluindo, evidentemente que agora, conhecendo outros parceiros, né, e eu tive a informação, né, que o doutor Henrique é o especialista nisso, e nós vamos conversar muito ainda, para que a gente possa melhorar essa questão do termo de referência, para encaminhar para a TerraCap, para que a TerraCap faça a licitação, né, dessa consultoria na área do projeto, porque nenhuma dessas empresas vão assumir nenhum custo de projeto. Isso aí tem que ser uma iniciativa nossa do Estado. Por isso a importância das emendas e a importância da colaboração, vamos dizer assim, do segmento, né, da Fibra, do Sinfor, da universidade, das universidades, que aqui em Brasília nós temos também a Católica, temos o CEUP, que pode também ajudar, e ainda os nossos amigos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, quero, ao mesmo tempo, agradecer o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem dado um apoio muito grande à nossa secretaria, né, e contar com a colaboração do Henrique, que, né, tenho certeza que tem muito a contribuir com a gente. E estamos contactando a comissão. Foi feita a comissão do Ministério da Ciência e Tecnologia para tratar desse assunto, com a participação da universidade e de outros segmentos. E nós queremos agora oficializar, conforme o ministro recomendou,
que colocássemos isso no papel, oficializando a questão do interesse do Distrito Federal, né, de trazer para cá esse investimento, né. Então, Augusto, mais uma vez, parabéns para você, parabéns aqui para a Câmara Legislativa de ter tomado essa iniciativa. Obrigado, secretário Isalci Lucas. Quero fazer o registro de algumas presenças. Generino Ferreira de Oliveira Mota, consultor da UNB, agradecendo a todos por estarem aqui conosco. O companheiro Amaury Pessoa, presidente do PPS, que está em todos os debates que a Câmara provoca aqui, sempre presente. Companheiro, muito obrigado pela presença. O Wilson França Prado, diretor da Fundação ATEC. Nilton Marcelo de Paula, que é o diretor comercial do Porto Seco. Fernando A.C. Ruiz, que é o assessor especial da Secretaria da Ciência e Tecnologia, da Secretaria para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Genivaldo Rossi, que é o gerente da Metalúrgica Rossi. José Maurício Vieira Barros, engenheiro da MBN Engenharia. José Camargo da Costa, professor titular da UNB. Eduardo Soriano Lacerda, analista em Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Hamilton José Mendes da Silva, assessor técnico do Ministério de Ciência e Tecnologia. E o Vladimir Jatubá de Menezes, que é analista pleno do Banco Brasil. Muito obrigado a todos pelas presenças. E ouviremos então agora as palavras do Dr. Henrique Miguel, assessor do Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai nos fazer uma explanação, né, das discussões que o Ministério vem travando no seu interior e com os contatos sobre essa implantação desse polo de microcomponentes eletrônicos e semicondutores, as tratativas que estão sendo feitas com as empresas, que o ministro nos deu ciência nessa última audiência, mas que é muito importante, eu acho que sejam partilhadas essas informações com todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o deputado Augusto Carvalho, deputado Isalci, secretário aqui da Ciência e Tecnologia do DF, os demais membros da mesa, professores, empresários e também senhoras e senhores aqui presentes. É um prazer estar aqui, principalmente porque eu resido em Brasília já há bastante tempo, então é muito importante a gente ver o desenvolvimento, o crescimento da nossa região. Indo direto ao ponto, diversas ações do governo federal, em particular do Ministério da Ciência e Tecnologia, antecedem o lançamento da Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, ocorrida em 31 de março pelo ministro Furlan, na presença do presidente e demais ministros, aqui em Brasília, na CNI. As ações do MCT, elas estavam restritas antes desse evento, praticamente na área tecnológica, na área de ciência e tecnologia, efetivamente. Apesar de nós termos uma legislação no Brasil já há algum tempo para esse setor, já temos atravessado algumas fases de tentativa de implantação efetiva dessa indústria, que não teve sucesso por volta dos anos 90, e os senhores acompanharam esses momentos políticos que vivemos e nós tivemos, na realidade, um retrocesso. Então, em função da situação de desarticulação dos órgãos do governo federal em relação a priorizar quaisquer medidas relacionadas à política industrial, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por volta do ano 2000, 2001, voltou a propor programas específicos na área de microeletrônica, repito, apenas aspectos científicos e tecnológicos. O que foi feito na época? Foi lançado, então, o Programa Nacional de Microeletrônica Design, ou seja, objetivando o elo mais fraco da cadeia de fabricação, podemos assim considerar,
que inicia com o projeto. Por que o elo mais fraco? O elo mais fraco no sentido de investimentos necessários para se implantar essa indústria no Brasil. Bom, aí os senhores podem perguntar, mas isso é uma atividade de ciência e tecnologia? Sem dúvida, porque basicamente é projeto de circuitos integrados. É uma função nobre que depende praticamente de pessoal qualificado, plataformas de desenvolvimento, aí nós estamos falando de hardware e software, e aproveitar a qualificação que ainda existia nas universidades e nos centros de pesquisa brasileiros. Então, basicamente, as ações do MCT posteriores mudaram depois do lançamento da PITS, mas anteriormente estavam essencialmente focadas num programa de atração e desenvolvimento de empresas. O que mostrava que isso seria viável na época? O que mostrava a viabilidade dessa iniciativa, além da presença, repito, de corpo formado, de especialistas formados no Brasil ainda, porque isso também é importante, nas universidades e no centro de pesquisa, uma empresa espontaneamente iniciou projetos no Brasil, mais precisamente em Campinas, na Motorola. Ela começou com aproximadamente 30 engenheiros de projeto, hoje ela já tem mais de 120 especialistas de projeto. É um ambiente mais fácil, né, porque é uma equipe da Motorola projetando para a Motorola. Mais recentemente, esse ano ainda, esse corpo, mundialmente, a Motorola separou toda a unidade de semicondutores, criando uma nova empresa chamada Freescale. E o corpo, então, de desenvolvimento continua, e grande parte dos seus especialistas foram recrutados aqui no Brasil. A maioria, eu creio que todos esses 120 especialistas em projeto são brasileiros, alguns já foram formados de 2001 para cá. Mas é uma empresa apenas. Bom, no ano de 2001 e 2002, a BINI, acompanhando o desmantelamento dos fabricantes de componentes no Brasil, propôs ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério do Desenvolvimento, no Fórum de Competitividade do Complexo Eletrônico, iniciativas para fortalecer as indústrias de componentes. Então, por iniciativa do MCT e do MDIC, foram contratados inicialmente um primeiro estudo para avaliar o que os países ofertavam em termos de atrair os fabricantes, né, e manter esses fabricantes. Então, esse primeiro estudo gerou um segundo trabalho, que foi concluído em 2003. Ele teve início, até interessante, porque ele teve início no final do governo Fernando Henrique, iniciou o governo do presidente Lula, e o trabalho realmente teve continuidade, foi concluído. O resumo desse trabalho, agora, só para acelerar um pouquinho, depois falar sobre a política industrial, ele está aqui, ó. Foi publicado em março de 2004, está na página do BNDES. O título vem bem a calhar aqui para a iniciativa do governo do Distrito Federal. Estratégias para uma indústria de circuitos integrados no Brasil. O estudo, ele tem aproximadamente 2.000 páginas. Aqui tem um resumo apenas com 22 páginas, mas já dá para ter uma boa noção sobre o que precisamos fazer em termos de atração de fabricantes. Mas está disponível na página, não tem... só entrar na página do BNDES, www.bnds.gov.br, procurar conhecimento, aí você... catálogo setorial, ou seja, uma publicação, tá certo? Setorial do BNDES, e com o título do documento se consegue esse estudo. O estudo foi, no qual teve a participação do próprio BNDES, representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, representantes do Ministério do Desenvolvimento, coordenado por um consórcio que venceu a licitação. Foi realizado durante o ano passado e aproximadamente em agosto nós terminamos esse estudo. O resumo, então, foi publicado esse ano. Bom, houve, então, no final do ano passado ainda,
novembro, dezembro, o anúncio das diretrizes da política industrial e tecnológica, uma opção, então, do governo federal de restabelecer novamente política industrial. E é óbvio, por razões bem claras, o Brasil não teria condição de priorizar todos os setores, que escolhas foram feitas. Então, como é conhecimento dos senhores, 4 setores foram consideradas opções estratégicas e mais 3 são consideradas setores portadores do futuro. As 4 opções estratégicas seriam o software, semicondutores, fármacos e medicamentos e bens de capital. E as opções ou setores portadores do futuro, biotecnologia, biomassa e nanotecnologia. Bom, semicondutores. Bom, semicondutores foi então uma área selecionada em função do impacto que esses componentes têm hoje nos produtos eletrônicos, em função da digitalização cada vez mais crescente que os aparelhos sofrem. Não é preciso comentar muito para os senhores a importância dos equipamentos eletrônicos na nossa vida moderna, né? Praticamente todo o controle de tudo que fazemos hoje tem dispositivos, equipamentos eletrônicos, e dentro dos equipamentos eletrônicos, se eles são digitalizados, tem semicondutores. Se não são, também contam com a presença de semicondutores. E essas ações, então, anunciadas posteriormente, aí já em 31 de março, estabeleceram algumas medidas para essa opção semicondutores. Essas opções, basicamente, elas resultaram, grande parte delas, das recomendações que nós verificamos nesse estudo. Por exemplo, a primeira medida, um RECOF, ou seja, como montar uma indústria de semicondutores no Brasil que opera 24 horas por dia, tá certo? Não para nada, não pode parar para nada, com os sistemas de controle que nós temos de importação e exportação. A aduana brasileira realmente foi indicada no estudo pelos fabricantes e representantes entrevistados, brasileiros e estrangeiros, como um gargalo para a implantação dessa indústria no Brasil. Então, uma das propostas iniciais já tomada imediatamente e que consta das medidas ali anunciadas foi a criação do chamado RECOF semicondutores. Resumidamente, é um processo mais ágil de importação, né, em que há praticamente um sinal verde quando chega a matéria-prima, os insumos, para processamento posterior, comercialização no país ou exportação. Essa é uma condição já inicial básica, que durante o estudo que nós participávamos, a gente colocava assim, é uma regra para que o país entre no jogo. Primeiro, só para entrar, sem essa condição básica de logística, em termos de fabricação, nós estamos falando agora de indústria, não estamos falando de projeto. Nós estamos falando de indústria, seja o processo propriamente dito, conhecido como front-end, ou difusão, ou processamento físico-químico, ou o back-end, que é a etapa final, tá certo? De encapsulamento e teste, nenhuma dessas operações em larga escala seria viável sem termos, no mínimo, esse instrumento, RECOF, semicondutores. Então, foi publicado a portaria, uma instrução normativa, melhor dizendo, do Ministério da Fazenda, estabelecendo o RECOF semicondutores. Ele já havia para outros setores, é a instrução normativa número 417, de 20 de abril de 2004, que então estabelece esse regime especial, com compromissos de exportação, com compromisso de utilização de um sistema de controle que pode ser auditado pela Receita Federal. Então, é uma medida realmente interessante. A segunda medida, que já constou também das diretrizes, das medidas e ações iniciais. O pedido pelo governo federal do regime de urgência da lei de topografia de circuitos integrados, que estava na Câmara dos Deputados já há bastante tempo. Então, essa também foi uma medida que o Ministério da Ciência e Tecnologia, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, já tomou. A Câmara dos Deputados já está analisando
o pedido do Poder Executivo para analisar o regime de urgência. Isso é fundamental para apoiar, principalmente, as empresas de projeto, né? Há uma proteção específica nessa área e essa situação se agrava muito mais com a tecnologia do produto em si migrando para o chip. É o que a gente chama de SOCs. Então, a integração do sistema agora no chip, tá? Muito mais poderoso hoje a arquitetura de um componente do que anteriormente, quando a gente implementava funções apenas. Hoje se implementa praticamente todo o sistema no chip. Então, essa também é uma medida importante, colocada também pelos fabricantes, colocada pela comunidade internacional, mas, na minha modesta visão, muito mais importante ainda para as empresas de projeto que vierem a ser estabelecidas no país. Aí vocês podem comentar, tá, e para a Motorola faz alguma diferença? Não, porque a Motorola está desenvolvendo dentro de casa, então o produto é dela, os direitos são todos dela, não teria grande impacto. Bom, e as demais medidas, então, basicamente ficaram: apoiar a formação de recursos humanos, tá certo? Apoiar a própria indústria de semicondutores que vier a ser instalada, através de apoio para esses recursos humanos, porque nós não estamos falando só de mestrado e doutorado para as instituições de ensino e pesquisa, mas também de apoiar doutores e mestres nas indústrias de semicondutores. Outra medida também, apoiar as próprias indústrias nos seus projetos de desenvolvimento de chips. O que vem a ser isso? Bom, se uma empresa hoje no Brasil, em alguns setores industriais, que o Brasil tem determinada participação significativa, quiser desenvolver chips para os seus produtos, então o Ministério da Ciência e Tecnologia colocaria seus mecanismos e instrumentos à disposição dessas empresas e os apoiaria nesse desenvolvimento. É uma situação bastante complexa que nós encontramos hoje e bastante difícil nesse setor, ampliando do setor específico de semicondutores para todo o complexo eletrônico. Porque não só a produção e o consumo de chips está migrando aceleradamente para a Ásia, leia-se China, como também o projeto, por razões muito simples. Quando você está concebendo, projetando um produto, se você usar um chip do seu vizinho, do catálogo do seu vizinho, que está ali próximo de você, isso estabelece uma relação estreita e é uma cadeia muito difícil, um relacionamento realmente muito difícil de ser quebrado. Então, são questões realmente que, na visão da comunidade, não só do estudo, mas da comunidade de uma forma geral, empresarial e acadêmica, nós precisamos voltar a ter novamente projetos aqui no Brasil. Esses, então, seriam basicamente os pontos principais das medidas que foram anunciadas em 31 de março e que foram recentemente concretizadas agora em agosto, com o lançamento de editais ou chamadas do CNPq e da FINEP, uma iniciativa do ministro Eduardo Campos, que destinou parte dos recursos dos fundos setoriais para essas chamadas, para apoiar as 4 opções prioritárias e as 3 opções portadoras de futuro. Então, especificamente, seriam 2 chamadas que estão mais relacionadas ao setor. Uma delas é a chamada CNPq 021 e a chamada FINEP 02. 021 e 02. A 02 é para a cooperação entre instituições de ciência e pesquisa e empresas, ou seja, parcerias de desenvolvimento conjuntos, e a 021 é especificamente bolsas de recursos humanos para desenvolvimento de projetos. Também no mês de agosto, o Fundo Setorial, que recebe recursos da Lei de Informática, destinou parte dos seus recursos para bolsas de mestrado e doutorado na área acadêmica. Este mês também, o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou uma licitação, abriu uma licitação para contratação de uma empresa que fiscalizará as obras, né, do CEITEC, que é o Centro de Tecnologia em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para a instalação da unidade que a Motorola doou ao governo do Estado,
é uma unidade de prototipagem que a Motorola desativou e que já está em Porto Alegre há 2 anos e rapidamente precisa ser instalada. Bom, negociações com investidores. Na operacionalização de dezembro até 31 de março, foi criado um grupo de trabalho, não formalizado, mas era um grupo de trabalho semicondutores, com a participação do MCT, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, BNDES e FINEP. Esse grupo, então, coordenou a elaboração dessas medidas que foram anunciadas e de um termo de referência. Só que o simples anúncio da intenção do governo de considerar essa área, semicondutores, como uma opção estratégica, do estudo que o BNDES fez, no qual foram feitas entrevistas, foi publicado um documento, diversos investidores começaram a procurar o governo, em especial esse grupo. Então, conforme o ministro adiantou para os senhores deputados que os visitaram, nós temos realmente mantido negociações com alguns investidores. Alguns já até anunciaram investimento, como a ST Microelectronics, que vai inaugurar no Brasil um centro de projeto, tá certo, nessa área. No final do ano, o próprio presidente Lula esteve em Genebra, encontrando os diretores dessa empresa, é uma empresa franco-italiana. Ela é uma empresa que, se eu não me engano, é a terceira ou quarta maior empresa na área de semicondutores do mundo. Então, realmente é um investimento de porte, que pretende, ao final de um ano, ter 300 projetistas no Brasil. A ST é o exemplo mais significativo. A Motorola, através da Freescale, continua fazendo seus investimentos, e outras empresas têm nos procurado, mas aí eu preferia não entrar em detalhes, porque isso ainda está em fase e fica uma situação... Mas essa eu posso falar. A Smart já anunciou também investimento na área de back-end, em memórias DRAM, memórias flash, utilizadas em computadores, em telefones celulares, DVDs, etc. É um investimento ainda em back-end, mas é um investimento interessante porque seria a primeira operação de back-end dessa empresa no mundo. Então, também é algo interessante. E os estados da federação que estão buscando esses investimentos, obviamente o estado do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo sempre é candidato, o estado de Minas Gerais contratou uma consultoria, apresentou um trabalho no mês de julho aqui ao governo federal, um trabalho muito interessante. Também estão em fase de preparação do seu caminho, seu rumo, seu plano de negócio. O estado do Amazonas também, já em 2002, contratou também uma consultoria e também está preparando o seu polo de semicondutores. Bem, por enquanto é isso. Muito obrigado, doutor Henrique Miguel. Nós vamos ouvir agora as palavras do doutor Rafael Souza, PhD em Engenharia de Redes de Comunicação, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Conversando com o reitor Lauro Morri, pedimos a ele que a UNB se fizesse presente, e ele nos disse da experiência que a universidade já está tendo, através de um grupo de trabalho, e que o doutor Rafael poderia, então, abrilhantar esse nosso debate. Por favor. Boa tarde a todos. Deputado Augusto Carvalho, senhor secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, deputado Isalci Lucas, doutor Henrique Miguel, doutor Tarek e doutor Ricardo Caldas. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao deputado Augusto Carvalho de ter tomado a iniciativa e, em nome do reitor, de agradecer por ter convidado a UNB para participar. E, ao fazer esse agradecimento, me foi encomendado pelo reitor da universidade de, mais uma vez, reafirmar a posição da UNB de colaborar para criar uma sinergia junto ao governo do Distrito Federal, nas suas instâncias executivo, legislativo, para que nós consigamos trazer um polo de semicondutores e nanotecnologias para o Distrito Federal. E o nosso interesse como universidade nesse assunto, em primeiro lugar, nós estamos inseridos no contexto do Distrito Federal e qualquer coisa que beneficie a região automaticamente nos beneficia e é algo que é retroalimentado de uma maneira positiva.
Então, inserido dentro da comunidade, nós até consideramos isso como um retorno da universidade para a comunidade, que a nossa participação possa ter um interesse direto na criação desse polo. Nós temos uma segunda razão para participar e para tentar criar essa sinergia com outras entidades do Distrito Federal, em função de sermos, entre as diversas entidades de ensino presentes na região, a maior de todas, e de termos hoje características que parecem ser suficientes para que a nossa participação nesse projeto seja efetiva. Então, só para lembrar rapidamente, a gente tem hoje na Universidade de Brasília 7 cursos de graduação que teriam interesses ligados a um polo de semicondutores e microeletrônica. Só para citar, os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Redes de Comunicação, Ciência da Computação, Licenciatura em Informática, Ciência da Informação e Física. Isso sem contar outras áreas afins, como Química, por exemplo, ou áreas usuárias, como Eletrônica para Medicina, enfim, tem áreas que circulam em torno dessas aí. Na pós-graduação, nós temos, em programas de mestrado, a Engenharia Elétrica, a Computação, a Ciência da Informação e a Física, e ainda temos 3 programas de doutorado em Engenharia Elétrica, em Ciência da Informação e em Física também. Isso resulta num total de 2.700 alunos presentes na universidade hoje. A universidade tem cerca de 30 mil alunos, então 10% são alunos ligados a essas tecnologias aí. E aí torna-se evidente que nós temos um interesse direto, até porque nós formamos a base de recursos humanos para um setor como esse. Além desses cerca de 2.700 alunos, nós temos cerca de 100 professores doutores, 120 professores doutores trabalhando na área, com um esforço de pesquisa tremendo, que se a gente olhar aí num raio de 1.000 quilômetros a oeste, talvez 2.000 quilômetros a oeste, 3.000 quilômetros a norte, 700 quilômetros a sudoeste, nós não vamos encontrar nenhuma entidade que tenha, primeiro, tantos programas e tanta gente trabalhando em áreas ligadas diretamente a semicondutores e microeletrônica ou áreas em torno disso, as chamadas áreas afins. E, particularmente, como professor do Departamento de Engenharia Elétrica, nós temos, especificamente, laboratórios e projetos e convênios de cooperação que são específicos dessa área aí. Eu não vou falar muito a respeito disso, não cabe aqui entrar muito em detalhe, mas está aqui presente o professor José Camargo da Costa, que é um dos líderes na pesquisa nessa área e que pode ser consultado para mais detalhes sobre esse assunto. Então, nós consideramos, como universidade, que nós temos uma participação importante e nós temos um interesse de, efetivamente, que isso venha a acontecer. E, na verdade, a nossa mensagem aqui, em nome do reitor e em nome da universidade, quais são as atribuições que nós, como universidades, vamos ter para criar essa sinergia junto com os demais participantes, do setor produtivo, do setor de governo. E, enfim, temos um terceiro ponto a considerar acerca da implantação desse polo, que é o seguinte: nós formamos recursos humanos que são diretamente colocados dentro da cidade de Brasília e na região do Distrito Federal. Mas boa parte desses recursos humanos é exportada. Simplesmente eles não encontram o campo de ação aqui, eles vão essencialmente para São Paulo, Rio de Janeiro, e temos alguns aí que extrapolaram para os Estados Unidos, para a Europa. E, enfim, a gente queria manter essa base aqui, porque ela é uma base que provoca uma autocriação, ela cresce, tá certo? São recursos humanos de alto nível. E hoje boa parte dos nossos alunos continua aqui no Distrito Federal, porque aparentemente nós não temos muita certeza disso ainda, mas há vários indicadores de que aqui é o segundo mercado de informática do país. E esse setor de informática hoje é uma grande cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva ela é centrada no domínio do software, mas conforme o doutor Henrique Miguel acabou de falar, hoje, para evoluir na área de software, a gente está começando a precisar mais que o hardware se adapte um pouco, que ele dê provimento a determinados mecanismos de sistemas e tudo mais. A gente precisa absolutamente de um acoplamento dessa área de software, que hoje é bastante importante no Distrito Federal, com uma área de hardware. Então, nós temos uma motivação aí tecnológica para que o mercado se amplie
em direção ao hardware. E nós consideramos que, além do mais, esse é um tipo de indústria extremamente benéfico, porque a quantidade de poluição que ela gera é relativamente pequena, os recursos humanos que ela exige são recursos humanos de alta formação. Em Brasília nós temos um porto seco que pode muito bem funcionar como um corredor de importação e exportação dentro da área. Enfim, nós consideramos que existe aqui na região do Distrito Federal uma preparação básica para que a gente efetivamente venha a ter um polo desse tipo. Então, para concluir o que eu gostaria de falar, novamente reafirmar que, do ponto de vista da Universidade de Brasília, nós temos todo o interesse em trazer esse polo para aqui e nos colocamos à disposição para fazer uma articulação que crie a sinergia necessária para que esse polo venha à cidade de Brasília. Muito obrigado, doutor Rafael Souza. Passamos a palavra agora ao doutor Ricardo Caldas, primeiro vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal. Microfone. Eu não sei se ele vai. Não vai lá, não. Boa tarde a todos. Deputado Augusto Carvalho, secretário, deputado Isalci Lucas, assessor do ministro da Ciência e Tecnologia, meu caro Henrique Miguel, doutor Tarek Suan e doutor Rafael Souza, da Universidade de Brasília, senhores empresários, senhores dirigentes de instituições aqui presentes, senhores professores, pesquisadores, minhas senhoras e meus senhores. É uma satisfação, deputado, participar nessa sexta-feira à tarde de um debate tão importante como esse para o Distrito Federal, principalmente porque ele vem coroar uma semana de bons resultados que nós tivemos aqui para o nosso setor, o setor industrial, mais especificamente o setor de tecnologia da informação. Inicialmente, foram 3 boas notícias. A primeira foi um convênio que a IBM assinou com o governo federal, onde fará uma dotação na ordem de R$1 milhão no desenvolvimento de software, e o endereço desse recurso será a Universidade de Brasília. A segunda boa notícia nos foi dada pelo ministro Furlan nessa semana, quando promoveu a redução da alíquota da COFINS, que anunciou que vai ser agora 3,65%. E essa vitória é uma vitória da nossa federação, da Fibra. O ministro Furlan, no mês de maio, lá esteve, e nós tivemos a oportunidade de dizer ao ministro da maldade que o governo federal tinha feito com o setor de software. Até porque majorar e introduzir a não cumulatividade da COFINS para o setor de software, que é um setor monofásico, ou seja, um setor que não se acredita, na verdade se traduzia em injustiça tributária de um setor que foi eleito, como o nosso doutor Henrique Miguel citou, como um dos setores prioritários na política industrial do governo federal. O ministro, então, recebeu essa nossa observação muito bem, nos encomendou que fizéssemos um estudo mostrando que realmente esse aumento havia sido pernicioso para o setor, e nós apresentamos esse estudo no mês de junho, lá no gabinete do ministro Furlan, e já nessa semana, então, tivemos a boa notícia de que o governo entendeu que realmente o setor de software precisava ter uma tributação mais adequada e fez esse anúncio. A terceira boa notícia que nós tivemos foi hoje, com o lançamento do DF Inovação. Eu gostaria de concluir dizendo que um dos objetivos da Federação das Indústrias do Distrito Federal é
o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento industrial do Distrito Federal. E nós temos como meta que as empresas industriais aqui estabelecidas gerem empregos e gerem renda, porque nós entendemos que o Estado já exauriu há muito tempo sua capacidade de empregabilidade. Então, nós acreditamos que é através da industrialização do Distrito Federal, com esse tipo de indústria, que nós daremos uma resposta para a sociedade do Distrito Federal. Então, deputado Augusto Carvalho, gostaria, em nome do presidente da Fibra, Antônio Rocha, que me pediu que o fizesse, e no nome do presidente do Sindicato da Indústria da Informação, Antônio Fábio, de louvar essa sua iniciativa, que é justamente buscar a mobilização da bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional para discutir essa questão e o estabelecimento desse polo de semicondutores no Distrito Federal. E os senhores podem contar com todo o apoio e a solidariedade da Federação das Indústrias de Brasília. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Caldas. Quero esclarecer que nós convidamos todos os deputados e senadores da bancada do Distrito Federal, mas nós reconhecemos, não temos a presunção, não tivemos a presunção de fazer um debate que tivesse, vamos dizer, que fosse completo, até porque as condições de sua realização foram bastante precárias, muito rapidamente, antes de um período de feriado, mas era importante que a gente pudesse, pelo menos, estar colocando o tema em debate depois de um tempo que ficou submerso, né, informações fatos que estão ocorrendo no interior do Ministério da Ciência e Tecnologia e da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF, não é que não eram do conhecimento público ou dessa Casa de Leis, né? Mas eu acho que esse é um primeiro debate e essas iniciativas certamente terão prosseguimento na nossa intenção. Bom, nós vamos passar a palavra agora ao doutor Tarek Swan, que é um desses cérebros que o Brasil exportou, né? Perdemos a possibilidade de ter o Dr. Tarek conosco. Hoje ele trabalha nos Estados Unidos, já esteve em Taiwan, e nós pedimos para ele também contribuir com essa nossa tarde de debates. Parece que ele vai fazer uma apresentação ali de alguma... Não sei se vai dar para a gente ver daqui. Tem uma pilastra. Acho que vamos descer para... Vamos descer, né? Ou dá para a gente ver? Só um minutinho, Tarek, que a gente queria gravar. Não tem o microfone lá embaixo? Ah, esse tem o microfone ali, ó. Essa tela não chega mais para lá? Essa tela chega mais para lá? Acho que agora a gente chega mais para cá. Um pouquinho mais. Barão. Daí, Rafael? Dá para ver aí?
Muito obrigado por me receberem hoje. Eu gostaria de agradecer à mesa pela oportunidade. Como foi mencionado, eu sou uma das pessoas que saiu do Brasil quando eu tinha 18 anos e eu estou trabalhando nos Estados Unidos há 11 anos. Tá? E eu vou fazer uma apresentação onde eu apresento primeiro o que é a indústria de semicondutores. O que é a indústria de semicondutores? Quais são os números da indústria em dinheiro? Exatamente quanto se vende, qual é o investimento anual, quais são as principais companhias que vendem, e depois quais são os benefícios da indústria para qualquer área onde elas se instalem. Pode ser em Brasília ou qualquer parte do Brasil, mas em geral quais são os benefícios que o investimento traz. Primeiro, o que é a indústria de semicondutores? Basicamente, exatamente, o que é exatamente a indústria de semicondutores? Porque muita gente fala da indústria de semicondutores, mas ninguém tem certeza do que é exatamente. Então, a indústria de semicondutores começa com as pastilhas de silício, que vem em tamanhos de 200 ou 300 milímetros. Normalmente, essas pastilhas de silício são feitas de quartzo de silicone, que são extremamente puros, e são fabricadas no Japão e nos Estados Unidos, unicamente, em particular de 300 milímetros. As pastilhas de silício vão para fábricas de processamento, o que se chama tradicionalmente de foundries. As fábricas de processamento custam entre 2 a 4 bilhões de dólares e é onde se determina se você vai fazer um chip de memória, um microprocessador, ou o que seja. Essa fábrica que vocês estão vendo é uma fábrica em Taiwan. Recentemente ela foi completada em 2004 e produz 20 mil pastilhas de silício por mês. A pastilha de silício, quando é completa, ela passa dessa cor a uma cor de cobre. Essa foto em particular é a foto da Intel em 2001, quando eles começaram a produzir em massa os primeiros microprocessadores feitos de cobre. Para vocês terem uma ideia, quando a pastilha de silício começa aqui, ela vale de 600 a 1.000 dólares por unidade. Quando ela chega a esse estado, ela vale 16 mil dólares por unidade. Depois que a pastilha de silício está completa, ela é cortada em pedaços e ela é montada em montagens ou empacotamento. E é o que você geralmente vê quando o senhor abre o seu computador ou deixa o seu telefone celular cair e quebra em 40 pedaços. Você vê o interior e você vê, basicamente, componentes feitos de plástico ou cerâmica. E depois, esses componentes são montados em placas, em produtos eletrônicos, em placas, que terminam em qualquer coisa que você compra hoje em dia, desde um carro até uma câmera fotográfica, até um telefone celular. O custo de uma fábrica é de 2 a 4 bilhões de dólares. Basicamente, essa fábrica custa de 2 a 3 bilhões de dólares e o resto do processo é mais ou menos um investimento de 1 bilhão de dólares. Algumas fábricas fazem tudo, desde o começo até o fim. Geralmente, essas fábricas são fábricas da Intel, da AMD, da Texas Instruments ou da Samsung. E outras fábricas só fazem parte do desenho. Por exemplo, companhias como a TSMC e a UMC, que são companhias taiwanesas, apenas fazem o processamento desse ponto a esse ponto. E, geralmente, elas recebem o desenho do microprocessador de companhias como a NVIDIA. A NVIDIA é uma companhia que faz chipsets gráficos. E, geralmente, a maioria dos computadores presentes hoje no mundo tem os microprocessadores da NVIDIA. E a Cisco é a maior produtora de equipamento para a rede de internet. Ela geralmente desenha seus próprios microprocessadores e pede para a TSMC fazer. E depois chegam a placas. Bom, a indústria de suporte de semicondutores também é muito grande. Geralmente, ela adiciona um investimento de 50%. Além dos 2 a 4 bilhões por fábrica, você teria outro 1 bilhão a 2 bilhões de dólares investidos pelas companhias de suporte. As companhias de suporte, basicamente, provêm todos os materiais técnicos à fábrica de semicondutores. Em geral, produtos eletrônicos, que são áreas para controlar o fluxo de gases tóxicos, para controlar o fluxo d'água. Purificação de águas. A indústria de semicondutores usa água extremamente purificada, é tão purificada que se você bebesse a água, você perderia seus sais minerais e poderia morrer, ou seja, é extremamente purificada. Químicos, produtos químicos, montes de produtos químicos, todos os gases químicos que você possa imaginar. Essa foto aqui é uma foto de uma fábrica da Air Products, que está no Arizona, porque no Arizona existe uma fábrica da Intel do lado. Então, automaticamente, você tem um polo de produtos químicos para gases, especialmente, instalado ao lado da fábrica. Você tem filtros. Os microprocessadores são fabricados em salas limpas e você precisa de filtros de extrema pureza para evitar partículas menores que um fio de cabelo de um ser humano que entre na fábrica de produção. Você precisa de reciclagem química.
Geralmente não são muito poluentes, mas produzem grandes quantidades de gases tóxicos secundários que têm que ser limpos. Isso gera outra indústria ao redor da fábrica para a limpeza disso. Transporte, carga aérea e terrestre. Ninguém vai instalar uma fábrica de semicondutores em nenhuma parte do mundo se desde a entrada ao país ao chegar da fábrica você demorar mais de 24 horas. Ou seja, então você precisa de muito bom transporte terrestre. Para vocês terem uma ideia, em Taiwan, o aeroporto de Taiwan, que tem 4 pistas de aterrissagem e decolagem, foi construído particularmente para satisfazer a demanda disso, onde aterrissam por dia 24 747 de carga unicamente, para trazer e levar coisas de um lado para o outro. Bombas de vácuo. Toda a indústria de semicondutores é baseada em vazio, e você precisa de uma grande quantidade desse material. Bom, a indústria em números, não dá para ver isso muito bem, devido ao ângulo meio retorcido, mas basicamente o que você tem aqui é uma lista, e aqui indica quantas companhias faturaram, ou arrecadaram, para ser mais exato, no primeiro trimestre de 2003 e no primeiro trimestre de 2004. A Intel, em 2004, nos primeiros 3 meses, arrecadou 7,3 bilhões de dólares em vendas. A Samsung Electronics, que é a segunda maior companhia de semicondutores do mundo, arrecadou 3,2 bilhões de dólares, etc. E aqui vai a lista. E, basicamente, as 10 maiores do mundo arrecadaram 49% de tudo, e a arrecadação em 2004 foi de 52 bilhões de dólares nos primeiros 3 meses. Se estima que chega a 250 bilhões até o final do ano a arrecadação. O outro gráfico do lado mostra as companhias que investem dinheiro, ou seja, quem realmente abre uma fábrica de produção. E o maior investidor do mundo não é a Intel, nem é uma companhia chinesa, mas sim uma companhia coreana, Samsung. Esse ano ela vai investir 4,1 bilhões de dólares na Coreia para abrir 2 fábricas novas de semicondutores. A Intel nos Estados Unidos vai investir ao redor de 3 bilhões de dólares, e você pode seguir a lista de todas elas. Mas, basicamente, esse ano elas pretendem investir 43 bilhões de dólares ao redor do mundo. E daqui a pouco a gente vai cobrir todos os países do mundo. E uma nota é que, se você notar, a primeira é coreana, a segunda é americana, e depois as 3 seguintes, 2 são taiwanesas e uma é chinesa. A SMIC, que é uma companhia nova que começou a decolar em 2001, 2002. Bom, isso é a arrecadação anual, está entre 160 e 230 bilhões de dólares, isso já foi repetido. O investimento é de 20 a 40 bilhões de dólares, dependendo do ano. E o crescimento anual da indústria varia de 6% a 15% do ano, dependendo do ano, das condições de mercado, etc. Mas desde os anos 1960 e alguma coisa, que quando a indústria geralmente começou, o crescimento bate ao redor de 12% a 13%. Onde estão localizadas as indústrias? Nos Estados Unidos, os maiores produtores são a Intel, Texas Instruments, IBM, AMD e Micron, que fabricam memórias. Na Europa, os maiores centros de semicondutores são na Irlanda, que é a Intel. E um ponto de nota, a Irlanda é um país tradicionalmente de imigrantes. Os irlandeses imigram para todas as partes do mundo. Desde a instalação da Intel, a Irlanda se tornou um país que recebe imigrantes, tá? E muitos. Tanto é que o governo irlandês pagava, em 2001, 25 mil dólares para qualquer cidadão americano de origem irlandesa voltar à Irlanda para trabalhar na área de semicondutores. Infineon, que basicamente tem suas indústrias na França, na Itália e na Alemanha, e transfere tecnologia para a Ásia. A ST Microelectronics é basicamente na França e na Itália, e estão abrindo 3 novas fábricas, e todas estão sendo pagas pelo governo francês e italiano. E uma das fábricas, curiosamente, está na Sicília, e todo mundo está se metendo a tapa nos Estados Unidos para ir trabalhar na Sicília. E depois a Philips, que está na Holanda, e a Texas Instruments tem uma fábrica grande na Itália. Ásia. Na Ásia, basicamente, você tem a TSMC, que é a maior em número de pastilhas de silício processadas, é a maior do mundo. É uma fábrica que começou recentemente. Ela foi o governo taiwanês, com a ajuda de expatriados taiwaneses nos Estados Unidos, que começou a fábrica. Hoje, a TSMC processa mais pastilhas de silício que a Intel. Ou seja, que é um monte. E eles estão localizados predominantemente no Taiwan e na China. O MC é uma empresa taiwanesa, e essas 2 empresas também causaram o mesmo efeito que na Irlanda. Taiwan, originalmente, muita gente imigrava para os Estados Unidos ou para outras partes do mundo. Hoje em dia, as pessoas imigram de volta para o Taiwan. E o governo taiwanês paga dinheiro para que as pessoas educadas nos Estados Unidos ou na Europa voltem para Taiwan para trabalhar para essas empresas. Depois você tem a Charter, na Singapura, que é a terceira maior foundry do mundo. NC, Toshiba e IMC estão no Japão, que são companhias grandes, e a SMIC na China, essa empresa acabou de começar.
Outros grandes centros de semicondutores no mundo é Israel, onde a Intel instalou uma fábrica. Intel investe, em média, por ano, 250 milhões de dólares no Estado de Israel, por causa da Intel. Benefícios da indústria de semicondutores. O investimento básico para começar uma indústria de semicondutores é pelo menos de 2 a 4 bilhões de dólares, por qualquer companhia que seja. Qualquer outra coisa, você não está construindo uma indústria de semicondutores, está construindo coisas que mandam a tecnologia para fora ou tem alguma rede de comunicação. O investimento das indústrias de suporte seria ao redor de 250 a 500 milhões de dólares. O investimento de infraestrutura é geralmente algo que os estados têm que olhar com muito cuidado, porque é um requerimento extremo. Você tem que ter estradas, por exemplo, que sejam extremamente lisas e planas. Qualquer vibração do transporte da fábrica ao aeroporto, ou da fábrica ao porto seco, ao porto marítimo, o que seja, qualquer vibração causa perda do material. E, obviamente, isso é uma coisa que eles olham com muito cuidado. Inclusive, vibrações sísmicas, se está perto de uma ferrovia ou não, isso tudo é considerado. A indústria local. Um dos maiores benefícios para a indústria local. Você geralmente tem uma transferência de tecnologia gigantesca. E o que acontece na Europa e nos Estados Unidos e em Taiwan. Muita gente trabalha por 3 ou 4 anos para a indústria, e depois de 2 ou 3 ou 4 anos, eles saem da indústria e criam suas próprias empresas. Por exemplo, em Taiwan, há mais de 200 empresas que são resultado do investimento tecnológico, que geram arrecadações anuais de mais de 200 milhões de dólares. São 200, então os senhores imaginam quanto dinheiro é isso para a economia local. Criação de indústrias locais de apoio. Gente saindo e dizendo, eu posso fazer mais barato que a companhia americana, europeia que faz. Eles inventam seus próprios processos. Isso acontece muito em Taiwan, na Califórnia e na Europa. Criação de empregos. Quantos empregos seriam criados? É uma pergunta muito básica, especialmente do ponto de vista do governo. Diretos, ao redor de 4.000 a 6.000 empregos. Isso inclui as pessoas que trabalham na fábrica e as pessoas nas indústrias de suporte, que geralmente também é muito grande. E empregos indiretos seriam de 16 a 32 mil, dependendo exatamente do fator. Deve-se apontar que dos 4.000 empregos, esses empregos criados diretos são empregos que pagam muito bem. Para vocês terem uma ideia, em Taiwan, a renda média do engenheiro taiwanês é de $600. Depois, à medida que começaram a entrar as indústrias, esses engenheiros foram pagados $2.000 por mês. E, obviamente, isso incentiva um grande consumo que abre outras oportunidades para áreas de restaurantes, hotelaria, etc. Que, obviamente, as pessoas que ganham dinheiro gostam de gastar o dinheiro. Então, se a fábrica for produtiva, é muito provável que se reinvesta a mesma quantidade de dinheiro a cada 4 ou 5 anos, porque a tecnologia muda muito rapidamente. E à medida que a tecnologia vai mudando, eles constroem uma fábrica nova ou reinvestem na fábrica. E o valor é mais ou menos o mesmo. E, geralmente, mais de uma fábrica é instalada na mesma área. É muito difícil que só uma fábrica venha. Vem múltiplas fábricas pelas vantagens que isso dá, que você tem por ter tudo isso na localidade. E uma nota de aviso e o exemplo que eu vou dar é a Espanha. A Espanha tinha uma fábrica de semicondutores em Madrid. Devido a razões locais e desinteresse do governo e problemas técnicos, essa fábrica tinha um dos mais baixos rendimentos da Lucent. E essa fábrica foi fechada. E o governo espanhol gastou mais de 3 bilhões de dólares e tudo foi jogado abaixo por falta de cuidados e prosseguimentos. Ou seja, que é um investimento sério e as pessoas olham com muito cuidado. Essas mesmas pessoas que vão investir 4 bilhões de dólares também podem se retirar facilmente se todos os cuidados não forem tomados. Obrigado. Tarek, obrigado. Bom, feita essa primeira fase, nós passamos agora ao momento do debate, para a gente explorar aqui dos nossos ilustres convidados um pouco mais das suas informações, das suas competências, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas sobre a viabilidade do nosso polo aqui no Distrito Federal e até no Brasil e outras questões que vocês gostariam de levantar. Quero anunciar também a presença, desculpe, estava escondido aqui nos cartões, o Ricardo Barreto, nosso companheiro diretor da ACESPRO-DF, Associação de Empresas de Processamento de Dados, DF, e do Anderson Damasceno, que é o presidente da Sucesso DF, Associação dos Usuários de Informática do Distrito Federal. Vamos abrir a parte, então, dos debates. Fiquem à vontade para usar o microfone aí dos apartes. Ou, se quiserem, fazer por escrito também, não se acanhem.
iniciar, ninguém se manifestou, eu queria provocar o doutor Henrique Miguel sobre essa questão da competitividade do Brasil. Me deixa realmente assim muito preocupado essa guerra fiscal que nós temos no Brasil, como eu falei no início, em que nós vemos como que São Paulo, mais competitivo, né, de repente toma uma medida de retaliação pelo simples fato de, recentemente, o Distrito Federal ter criado alguns programas de incentivo às empresas locais, ou que se instalasse aqui no Distrito Federal. Isso aí já provocou, então, só da metalúrgica Rossi, conversando com o nosso amigo Rossi ontem, ele falou, olha, já estão nos impedindo de vender lá em São Paulo. E a repercussão disso pode ser dramática. Aí, saindo do tema específico nosso, para a atração desses capitais, dessa magnitude de recursos que são necessários para se implantar uma fábrica, uma primeira fábrica, como foi colocado ali pelo Tarek, se não tiver agressividade do governo brasileiro em estimular a vinda desses investidores, e agressividade, leia-se, o que o governo brasileiro apresenta em termos de isenções fiscais, parece que lá em Taiwan, segundo o Tarek nos disse, nenhum imposto federal, nenhum imposto estadual ou municipal é cobrado. O governo brasileiro estaria disposto a isso? Teria condições de explicar à opinião pública, olha, nós vamos isentar o IPI, COFINS, todos os impostos que incidem normalmente nas operações normais, comerciais ou industriais. O governo brasileiro estaria disposto a isso, tendo em vista o efeito multiplicador que a vinda desse tipo de setor produtivo provocaria no nosso parque industrial, esteja ele instalado no DF ou em qualquer outro lugar do Brasil? Essa questão é bastante interessante. É a principal questão hoje, eu diria, no governo federal. Mas, primeiramente, eu queria esclarecer o seguinte. O investimento da ordem, que o Tarek colocou, de 2 a 3 bilhões e até mais em alguns casos, são para aquelas foundry, são para aqueles fabricantes de processadores, tipo AMD, Intel, e memória. Mas nós temos uma gama grande de componentes semicondutores, cujos investimentos são menores. Atrair, logo de início, uma empresa desse porte é realmente bastante difícil. Não tem nem, eu diria que não há nem como se... na realidade, falando assim, claramente, os países, as regiões, praticamente compram essa indústria. É uma situação bastante interessante que nós vimos aí no estudo. Então, primeiro, o Brasil precisaria definir a sua estratégia claramente. Não é só querer atrair um grande fabricante ou um fabricante de outros componentes que não sejam esses aqui comentados, cuja implantação só da fábrica, só da unidade de processamento custa essa magnitude. Mas tem que tomar muito cuidado, o deputado Augusto Carvalho. Por exemplo, a Intel implantou na Costa Rica, não é isso, meu? Uma unidade de back-end há uns 3 anos atrás. A unidade de back-end é a etapa final. No quadrinho lá que o Tarek colocou, depois você pega a bolacha, o wafer, já processado, tá certo? Como se fosse assim, quadradinhos, corta, e encapsula e transforma no chip. Só que essa situação colocada na Costa Rica é um enclave. Ou seja, entra o wafer, sai o chip, que fica na Costa Rica. Praticamente só parte da mão de obra ali empregada. Então é uma situação que tem que se analisar o benefício que vai ser ofertado e a contrapartida que vamos receber. Apesar da maior parte dos países, realmente, repito, comprarem essa indústria,
eles também graduam o benefício concedido com o benefício que eles julgam que vão ter. Então é muito raro se ter a indústria isolada de todo um contexto, todo um complexo produtivo. Bom, feito esse esclarecimento inicial, vamos para a segunda parte. Definida a estratégia, aí o governo deve mapear exatamente quanto vai custar, qual é o objetivo de se ter essa indústria, tá certo? E então apresentar para a sociedade como um programa de país, não programa de governo, um projeto de ter aqui, em qualquer região, uma indústria, ou, utilizando um termo mais moderno, um ecossistema de semicondutores ou de microeletrônica. Por que ecossistema? Porque as indústrias de suporte são realmente fundamentais. O processamento dos insumos, se ele for realizado no Brasil, daria uma condição realmente muito melhor do que a entrada, tá? Seja da matéria-prima, ou seja, do wafer, e a saída depois do componente, que tem que ser uma indústria de escala mundial. Também é outra característica. Não é uma indústria para produzir para o Brasil. É uma indústria realmente de escala mundial. Então, isso já de cara traz alguns benefícios. Apesar dos incentivos concedidos, automaticamente nós podemos ter a redução das importações, aumento das exportações. Agora, nós temos uma avaliação, aí não querendo criar debate nem polemizar, porque não é essa aqui a ideia, que essa é uma indústria, se ela for olhada isoladamente novamente, ela é uma indústria de capital, não é uma indústria geradora de emprego. Ela não gera emprego em grande quantidade. Ela é uma indústria realmente intensiva em capital, como a gente diz, tá certo? Agora, o que o governo federal está analisando? Nas medidas que foram anunciadas, realmente não se definiu nada claramente de apoio à indústria, ou seja, de atração de fabricantes, porque realmente depende de uma estratégia e, assim, da definição desses incentivos. Só para mencionar a questão da guerra fiscal, nós temos em Manaus, na Zona Franca de Manaus, um polo industrial. Um polo industrial que inicialmente foi muito focado no complexo eletrônico e no polo de duas rodas, fotográfico, alguma coisa, mas basicamente era o polo áudio e vídeo, um pouquinho de informática, agora muito forte em telefonia celular, né? E também duas rodas. Bom, lá nós temos todo tipo de incentivo. Não falta incentivo lá na região. Tem incentivo na entrada, não tem IPI, não incide IPI nem IPI nem ICMS sobre o ativo fixo necessário, não incide IPI sobre a matéria-prima. Os produtos saem de lá sem IPI também. Tem uma indústria de complexo eletrônico lá. E por que não tem uma indústria de semicondutores? Tá certo? Tem ICMS reduzido. Tem redução do imposto de importação. As empresas que se implantaram lá há algum tempo tinham redução do imposto de renda, que era o benefício concedido para a região. Então não é só uma questão de incentivos, é uma questão também de superar determinadas lacunas que o Brasil tem hoje, que sem essa condição, sem a visualização da conjuntura internacional, dos grandes fabricantes, dos médios fabricantes, sem eles atentarem que o Brasil efetivamente vai superar essas lacunas, é muito difícil essa atração. Então, o programa delineado, que foi um estudo que foi feito, volto a frisar, ele fez um mapeamento da seguinte situação. Nós podemos escolher entre atrair fabricantes, semicondutores, microprocessador, memória. Ok, tem os grandes fabricantes, os top de linha. AMD, Intel, Samsung, esses são realmente os tops. Temos fabricantes de memória também, de processadores de segunda linha, também poderiam ser atraídos. Tem também a atração daquelas empresas que só fazem o processamento, são especializadas nessa área. Porque a Intel, a AMD e a Samsung são IDM, elas dominam todo o processo, desde o projeto até a venda do bem final. Então, o documento do BNDES propôs uma estratégia. Não vamos focar nesse tipo de indústria,
vamos escolher indústrias de médio porte, mas com a pretensão de ter no Brasil todo o ciclo produtivo. Então, seria um investimento da casa de 200, 300 milhões de dólares, que já é significativo, e alguns incentivos realmente teriam que ser oferecidos no nível federal, estadual e municipal, mas inicialmente os gargalos, as lacunas estruturais precisariam ser retiradas. Somente depois o governo poderia fazer um programa ativo de atração desses fabricantes. Nessa faixa de 200, 300, 500 milhões de dólares, nós temos mais de 100 fabricantes mundiais que atuam nesse segmento dos mais variados tipos de circuitos integrados. E muitos deles, se a gente for refinando, na Europa, nos Estados Unidos, tem experiência internacional, tem mais de uma unidade, é isso que a gente quer dizer. Agora, a disputa realmente é ferrenha. Então, não se trata apenas de uma questão de oferecer incentivos. É uma questão realmente de estrutura de país que precisa ser equacionada. Então, é um pouquinho mais. Mas, certamente, nós vamos ter que... Só para concluir a pergunta, então, já que você falou de incentivo, nesse ponto aí de incentivo, talvez Manaus, a Zona Franca, não tivesse as condições completas de atrativos. Brasília teria, você que mora em Brasília, já mora aqui há muito tempo, né? Conhece a nossa realidade, o que é preciso fazer para Brasília estar nessa disputa, para mostrar os incentivos que possam ter agregado à infraestrutura que nós temos, né? Enfim, aos modais de transporte que devemos ter agora com linha férrea, que espero que seja uma obsessão do governo federal e dos governos estaduais, enfim. Olha, realmente a lista é bastante ampla. Eu creio que Brasília tem algumas condições básicas iniciais já. Existe um polo de formação de recursos humanos. Brasília detém uma boa renda per capita, é um bom mercado consumidor, tem um nível de escolaridade bom, um dos melhores do Brasil, né? Há projetos aqui em Brasília, pesquisa, a nossa universidade e as demais instituições aqui já realizam projetos em parceria com outras instituições brasileiras e também mundiais, mas a grande questão é que essa indústria procura um ambiente em que ela tem parceiros. Ela tem também necessidade de... porque os modelos dos anos 80 e 90, eles mudaram bastante hoje em dia. Se a gente for utilizar a estratégia de alguns países como Taiwan, Coreia é um caso um pouquinho diferente, porque eles desenvolveram todo o domínio da tecnologia internamente e só agora estão abrindo algumas... Mas é um caso à parte. Mas o DF teria que resolver as mesmas questões que as empresas vêm de fora, que o Brasil aparenta ter como um todo. Então, se a gente conseguir isolar o DF, dizendo, não, aqui no Distrito Federal, como alguns países fizeram para receber esses investimentos, criando como se fosse uma região diferenciada, em que você teria naquela região a viabilidade de apoiar toda a indústria do ciclo produtivo, não começando apenas no silício, tá? É necessário vir antes também, é necessário apoiar toda a indústria de infraestrutura, porque sem a água, sem o gás, sem os produtos químicos, sem a importação agilizada, nada funciona. Sem a saída do outro lado do produto, sem as empresas de apoio de serviços indiretos, também nada funciona. Então, é realmente bastante complexo. Então, o GDE, o Governo do Distrito Federal, ou a região, oferecendo essas condições, eu acredito que ela tem chance de se candidatar a receber. No estudo, havia uma proposta da consultoria que elaborou o projeto de que já se selecionasse algumas condições.
o que se fez foi o seguinte: se apresentou as condições necessárias para que uma região possa receber esse incentivo, e a escolha do governo federal não recai sobre nenhuma região. Simplesmente aquela região que julgar que essa é uma indústria que tem interesse em atrair, ela então deve criar essas condições de atratividade. Mas não é realmente uma resposta muito simples, porque a lista de exigências ou a lista de critérios que as empresas usam realmente é uma lista bastante grande. Nós já tivemos a oportunidade de ter contato, sondagens da Intel, da AMD, são listas realmente de 100 itens que você tem que passar, ticar, só para ser assim, ter visibilidade de ser um possível candidato. Mas efetivamente, necessidade para qualquer